Nunca houve tanto investimento em infraestrutura, nunca houve tantas operações de abertura de capital, nem de fusão de compras e vendas de empresas. Agora, nenhum governo ou não quis, ou nenhuma empresa privada queria investir durante aqueles governos passados. Só quiseram no governo do presidente Bolsonaro. Antes, a Caixa não era o banco de todos os brasileiros, era de alguns. Quando nós assumimos, a Caixa patrocinava clube de futebol, centenas de milhões de reais em clube de futebol. O absurdo maior é que se patrocinava carnaval, camarote de carnaval, em cima de agência da Caixa. Se gastou 30 milhões de reais, vou repetir, em Salvador e em Recife. Há 2 semanas atrás, nós fomos convidados pelo Ministério Público para fazer a abertura do Congresso Nacional do Ministério Público. Antes, quando o Ministério Público vinha à Caixa, como você falou muito bem, era para fazer alguma investigação criminal. A gente já teve gerente da Caixa que ganhava 20 mil reais, devolvendo 5 milhões de dólares. Delação premiada de superintendentes, devolvendo também dezenas de milhões de reais. A Caixa cobrava 14% ao mês do pobre. 14% ao mês de quem não tinha dinheiro, que era o cheque especial. Nós reduzimos para a partir de 1,8% ao mês. Isso no cheque especial. Se todo mundo fala que isso tem que sair, é o que vai ficar. Quando nós assumimos, a Caixa cobrava 14% ao mês do pobre. 14% ao mês de quem não tinha dinheiro, que era o cheque especial. Eu não conheço nenhuma atividade, Eduardo, que gera 14% ao mês. Nenhuma. Nós reduzimos para a partir de 1,8% ao mês. Isso no cheque especial. Todas as linhas principais de crédito à pessoa física, a Caixa tem as menores taxas. Cheque especial, rotativo do cartão de crédito, no consignado. Se não é menor, a gente briga para ser menor. E isso é uma questão clara, porque um banco estatal, que hoje é de todos os brasileiros, mas antes não era, era de alguns, tem que ter essa função, por definição. Você não pode ser uma estatal se o seu foco não for o bem-estar social da população. Antes da nossa gestão, você tinha lucros muito menores. Olha o que aconteceu. A gente reduziu as taxas de juros muito. Por exemplo, Santas Casas. Sabe quanto se cobrava das Santas Casas? 30% ao ano. Nós reduzimos em mais de 70%. Porque não existe. A taxa de juros estava em 2% e os contratos em 30%. E por que eu falo isso? Porque havia uma garantia do SUS, ou seja, de uma maneira bem simples. A Caixa não perdia dinheiro. Porque antes das Santas Casas receberem a transferência do Ministério da Saúde, batia antes na Caixa. Então, por que cobrar 30% ao ano se a taxa de juros básica, Selic, estava em 2%? Não faz sentido matemático. Esta foi a diferença. E falando, por exemplo, mais na sua pergunta, por que eu digo com tranquilidade que não havia escolha por mérito na Caixa? Eu sou matemático e sigo a matemática. São ao redor de 85 mil empregados no banco. Quando nós assumimos, dos 50 principais cargos, os 50 eram de homens, ou poderiam ser de 50 de mulheres. O que eu quero dizer é o seguinte, é matematicamente impossível que dentre 85 mil, os 50 sejam de um sexo só. Pode ser homem, pode ser mulher. Não pode. Isso demonstra claramente que não havia meritocracia. Quando nós tivemos a meritocracia, foram dos 50 a 14, 28%. E, de novo, todas as escolhas meritocráticas. Se vai ser 60% homem, 40% mulher, 60% mulher, 40% homem. Nesta gestão, o que interessa é mérito. Então, qual é o percentual? É o percentual que as escolhas técnicas definam. Não havia isso. Então, deixa muito claro.
porque muita gente tem muito discurso bonito. Mas, na prática, no dia que eu assumi, no dia 2 de janeiro de 2019, dos 50 principais cargos, os 50 eram homens. E pessoas com deficiência. Há uma lei que obriga que pelo menos 5% das pessoas num banco, numa empresa do tamanho da Caixa, sejam pessoas com deficiência. E quando a gente chegou, era menos de 1,5%. De novo, muito discurso bonito, mas na prática, quando nós assumimos no dia 2 de janeiro de 2019, era ao redor de 1,5%, quando a lei obrigava que fosse 5%. Aí muita gente fala, mas tinha uma decisão do Ministério do Trabalho. Essa decisão não tem trânsito em julgado e foi de 2016. Quem implementou fomos nós, antes do trânsito em julgado. Mas por quê? Porque é óbvio. Até porque, Eduardo, essas pessoas têm um olhar diferenciado. Todo mundo já deve ter entrado numa agência da Caixa. E você vê como as pessoas, os clientes da Caixa, são normalmente pessoas com menor poder aquisitivo. Então, elas têm essa questão de não ser tão bem tratadas, por exemplo, em outros bancos, e vão à Caixa. Então, quando você tem, aí voltando ao meu pai, que ficou 4 anos com AIDS, numa época, não sei nem se você era nascido em 91, mas era uma época onde a AIDS era uma doença muito complexa. Era 100% basicamente de sentença de morte e com muita questão social contra. O que eu vejo? Um preconceito com as pessoas com deficiência. Então, essas pessoas elas são excelentes empregados. Elas carregam com elas, na maioria das vezes, um preconceito da sociedade que também existe nos clientes da Caixa. Então, várias dessas pessoas que entraram há pouco tempo já têm cargos de liderança no banco. De novo, meritocraticamente. Então, muito discurso em relação a mulheres e pessoas com deficiência, mas quem fez a diferença foi o governo Bolsonaro, aonde hoje 28% da liderança na Caixa Econômica é feminina, quando nós assumimos era 0%, e das pessoas com deficiência atingimos os 5% meritoriamente, e o primeiro concurso e único, até onde eu sei, exclusivo para pessoas com deficiência que fizemos no final de 2021. Nós investimos 150 milhões de reais para preservar o meio ambiente. Muita gente fala que a gente não faz, esse governo não faz. Nós estamos plantando 10 milhões de árvores, mais de 5 mil nascentes, em todos os biomas. E aí, não é gerúndio, vamos fazer. Nós já estamos fazendo, nós já estamos plantando. E, no caso do crédito agrícola, reduzindo as taxas do agro para quem manter árvores centenárias e milenárias. Ou seja, vamos ao Brasil todo, ouvimos e realizamos as ações que a população quer e demanda. Em relação às pessoas, dos 50 principais executivos, a gente tirou todos, com exceção de um, que era o que todo mundo falava que tinha que sair. O que a gente tem efetivamente hoje, Eduardo? Uma gestão matemática que permite redução da taxa de juros. Eu vou te dar outro exemplo. A Caixa não existia no agronegócio. Como o maior banco do Brasil e do Hemisfério Sul, com 146 milhões de clientes, não estava no agro, que é o principal segmento da economia brasileira. E como economista, se você me perguntar nos próximos 50 anos, qual vai ser a vantagem comparativa do Brasil? O agro. E como é que a gente não estava? A resposta é simples, o banco não tinha base de capital, ou seja, não tinha muito lucro. Então, o único foco era no imobiliário, que nem fazia direito. Porque quando nós assumimos, a Caixa era o 4º banco no imobiliário para o SBPE, ou seja, com recurso de poupança. 4º. Em um mês a gente voltou para 1º. No agro, a gente cresceu 20 vezes. Saiu do 8º, o último dado oficial é de novembro do ano passado, a gente estava em 3º, mas pelas nossas contas já somos o 2º. E o nosso objetivo é passar o Banco do Brasil até 2024, que é natural porque a gente é muito maior que o Banco do Brasil. No caso da Caixa Econômica Federal, eu faço um convite a essas pessoas, que venham no Caixa Mais Brasil conosco, e aí elas vão entender. Mas não é no Caixa Mais Brasil na cidade de Belo Horizonte, do Rio,
que tem muitas desigualdades. Aonde nós vamos é em outro patamar de desigualdade. E meu ponto é muito claro. Enquanto no Brasil houver as desigualdades que nós estamos vivenciando, não há a menor chance de não ter um instrumento de política social eficiente como a Caixa Econômica Federal, que está em 5.564 municípios dos 5.570. Nenhuma outra instituição federal está em tantos lugares do Brasil. Então é muito simples. A Caixa é imprivatizável enquanto houver este nível de desigualdade social que existe no Brasil. Mais do que isso, na hora do auxílio emergencial, quem fez a diferença em tempo recorde, achou os 38 milhões de brasileiros que nenhum governo tinha achado antes e pagou em 20 dias 50 milhões de pessoas, foi a Caixa.